O Balanço Geral conversou hoje com exclusividade com o presidente Lula. O apresentador Laí Renault foi até o Palácio Alvorada, em Brasília. Lula falou sobre investimentos no estado e a visita que vai fazer a Minas amanhã. Sobre as negociações da dívida mineira com a União e também as expectativas para as eleições do ano que vem. Você vai ver toda a entrevista em 3 partes a partir de agora. Presidente, o senhor vai amanhã para Contagem e depois Montes Claros. Vai anunciar importantes obras de mobilidade urbana, que são investimentos importantes, né? Como é que esse pacote, na avaliação do senhor, vai beneficiar os mineiros? Então, eu trouxe 2 coisas para te comunicar aqui. Primeiro, eu quero, Laí, dar bom dia aos nossos queridos telespectadores, dizer que é um prazer outra vez estar falando aos microfones da Record e, muito mais importante, falando ao povo da nossa Minas Gerais. Veja, eu vou amanhã a Minas Gerais anunciar o PAC Seleções. Nós vamos anunciar investimento no Brasil, 31 propostas no valor de 9.650 bilhões para o Brasil e mais 70 propostas de renovação de frota para comprar ônibus elétrico no equivalente a 3 bilhões e 900 milhões. Isso é para o Brasil. Em Minas Gerais, o que eu vou anunciar? Eu vou anunciar a expansão do metrô de Belo Horizonte a Contagem. Investimento de R$1 bilhão, em que a gente vai implantar 3.600 quilômetros de 2 novas estações, Parque São João e Beatriz, a partir da estação Novo Eldorado, que já está em construção. Isso é para o metrô, R$1 bilhão. Que é uma obra que o povo mineiro espera. Está esperando há muito tempo. A outra coisa é que nós vamos fazer a assinatura de 2 contratos com o prefeito de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é o seguinte: 456 milhões de reais para a implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo e mais aquisição de 100 ônibus elétricos. Isso para Belo Horizonte. A Belo Horizonte. Vou aproveitar e vou conhecer o prefeito. Prefeito Álvaro Damião. E depois nós vamos fazer uma visita às obras da Avenida Maracanã em Contagem e a entrega do primeiro trecho da nova avenida. É isso que nós vamos fazer. Depois, isso em Belo Horizonte e Contagem. Depois eu parto para Montes Claros. Em Montes Claros eu vou inaugurar a Agripark, Centro de Inovação Tecnológica e Industrial, focado na cultura da macaúba, investimento de 314 bilhões de reais. Você está percebendo que é a segunda fábrica que eu vou inaugurar em Montes Claros esse ano. Já inaugurei uma de remédio, agora estou vendo essa de coisa. Esse é o lançamento de um programa chamado Acelém. A Acelém valoriza de capacitação de pequenos agricultores do norte de Minas Gerais e da Bahia para cultivar macaúba para fazer o biocombustível. Essa revolução, da transição energética que nós vamos fazer também em Montes Claros. Essas 2 iniciativas fazem parte de um projeto de 3 bilhões para a produção de biocombustível a partir da macaúba, chamado Acelém Renováveis, que faz parte do novo PAC. Então, essa é a razão pela qual eu vou amanhã a Contagem e depois eu vou anunciar Belo Horizonte e vou a Montes Claros. E na semana que vem eu volto a Belo Horizonte para ir no aglomerado da Serra anunciar o programa chamado Gás do Povo. É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres do país que não vão pagar mais pelo gás, vão receber o gás gratuitamente. Recebem um botijão de gás. Um botijão de gás. É isso que nós vamos anunciar, mas você vai saber tudo quando a gente estiver lá no aglomerado da Serra na próxima semana. Agora, presidente, em 2022 a campanha, o senhor esteve em Minas, 2023 não. Aí parte do povo reclamou, né? Eu conversei sobre isso, inclusive, no Balanço Geral com algumas autoridades, com prefeitos. Onde é que está o Lula? Por que o Lula não está vindo a Minas? Aí, em 24, o senhor foi 5 vezes, agora vai a 5ª vez, depois, semana que vem, a 6ª, em 8 meses. O senhor está se reaproximando de Minas, porque em 2023 ficou um pouco distante. Minas é, numa campanha eleitoral, o fiel da balança. O senhor, em 2022, ganhou nos 2 turnos. É inevitável perguntar isso. Olha, Minas Gerais, Laí, para mim, é mais do que visitar um estado. Eu tenho uma relação muito, mas muito forte com Minas Gerais, desde a criação do PT, que eu ando todos os vales de Minas Gerais. Eu já andei muito ao Vale do Jequitinhonha, ao Vale do Rio Doce, ao Vale do Mucuri, ao Vale do Aço, ou seja, eu já andei muito no norte de Minas Gerais. Conheço Minas Gerais como jamais algum presidente da República conheceu Minas Gerais. Jamais. Eu duvido que se juntar todos os presidentes, talvez Juscelino tenha ido a Minas Gerais, mas eu tenho certeza que ele foi governador de Minas Gerais.
Mas eu duvido que se juntar desde a proclamação do Machado Deodoro da Fonseca, em 1889, até a coisa que governou o Brasil na gestão passada, eu duvido que todos eles juntos tenham ido a Minas Gerais como eu fui. Eu fui para construir o PT, eu fui para construir a CUT, eu fui para participar de greve, eu fui para participar de eleição de prefeito, de presidente da República. Então, eu conheço muito o Vale do Aço, conheço muito o Vale do Jequitinhonha, conheço muito o Vale do Mucuri, conheço muito o Vale do Rio Doce, conheço muito o norte de Minas, conheço muito o sul de Minas Gerais, do Triângulo para cá, até Extrema, que é a divisa com São Paulo. Ou seja, eu já fui muito a Minas Gerais, e Minas Gerais faz parte de uma coisa cultural muito forte para mim. Minas é o único estado atípico, porque Minas são várias minas, não é apenas uma mina. É uma síntese tem do país. A Minas de Brasília, a mina de Goiás, a mina do Rio de Janeiro, a mina de São Paulo, a mina do Nordeste brasileiro, ou seja, é uma quantidade de Minas Gerais, é uma quantidade de cultura e depois de uma riqueza culinária de causar inveja a qualquer parte do Brasil. Então, Minas Gerais está, para mim, muito mais do que um Estado, faz parte da minha vida política, o Estado de Minas Gerais. Ora, por que eu não fui em Minas Gerais em 2023? Porque eu peguei esse país arrasado. Fazendo uma comparação muito drástica, sabe? Eu peguei esse país quase que com uma faixa de Gaza aqui, destruído economicamente, politicamente, não tinha relação internacional com ninguém. Nós precisamos reconstruir. A gente não tinha mais Ministério do Trabalho, não tinha Ministério da Cultura, não tinha Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério de Minas, não tinha Ministério das Mulheres, não tinha Ministério dos Povos Indígenas, não tinha Ministério dos Direitos Humanos. Eles acabaram com tudo. E nós, então, passamos a reconstruir esse país. Por isso é que nós chamamos com o slogan Reconstrução e União. Porque a gente queria reconstruir esse país. Eu vou te dar só um dado, Lei, para você ver o absurdo, sabe, desse país. O IBAMA, quando eu votei em 2023, tinha 700 funcionários a menos do que quando eu deixei em 2010, 15 anos atrás. Só para você ter ideia do destroço desse país, quando eu deixei a presidente em 2010, esse país produzia 3.600.000 automóveis. Quando eu votei em 2023, ele só produzia 1.600.000, menos da metade. Então, nós tivemos que reconstruir esse país para chegar no nível que nós estamos hoje. Hoje nós estamos na fase da colheita e da entrega. Foram 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho. Sabe, nós conseguimos aprovar num cenário muito adverso na política. Eu digo sempre para as pessoas, é fácil governar quando você tem maioria, mas eu tenho 70 deputados em 513. Eu tenho 9 senadores em 81. Com os meus aliados mais à esquerda, eu tenho 130. Com os outros aliados que eu construí, eu consigo maioria. E por isso eu estou agradecido ao Congresso Nacional, porque nós aprovamos 99% de tudo que a gente queria aprovar, inclusive, Laí, uma coisa que ninguém conseguiu fazer nesse país, uma reforma tributária. Possivelmente a mais moderna reforma tributária de qualquer país do mundo vai começar a vigorar nesse país a partir de 2027. E vou te dizer mais. Segundo alguns institutos de pesquisa, e segundo o meu vice-presidente, Geraldo Alckmin, só a política tributária vai fazer com que a economia brasileira possa crescer, sabe, em média, durante vários anos, acima de 12%. É isso que pode possibilitar esse país, porque nós estamos fazendo com que a tributação seja mais justa. Estamos cumprindo uma coisa que eu prometi há muito tempo. Estamos colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O Congresso vai votar semana que vem a isenção do imposto de renda até R$5.000 para todo o povo brasileiro. E vai taxar as pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano, que pagam um pouquinho, 10%, para poder compensar. E os ricos não querem pagar. Reequilíbrio, né? Eles não querem pagar e vão ter que pagar, porque nós queremos fazer justiça tributária, porque não é normal um pobre lá do aglomerado da Serra, que vai no supermercado comprar alguma coisa, ele paga o mesmo imposto do que o presidente do BMG, que vai no mesmo supermercado. Então, não é possível. A partir da aprovação do nosso imposto, da nossa reforma tributária, também a cesta básica não pagará mais imposto de renda. Presidente. Inclusive a carne não vai pagar mais imposto de renda. Então, você acompanhou aí a primeira parte dessa entrevista, né? Dividida em 3. Daqui a pouco eu trago mais um trecho com o nosso Laí Renó. Também não podemos deixar de falar do nosso jornalista, repórter investigativo, Ezequiel, que acompanhou toda a entrevista. Então, daqui a pouco, a segunda parte.